Nos encontramos con Antonio João Maia, profesor de Ética de Administración Pública en la Universidad de Lisboa y del Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas. Aprovechando que estamos en unos seminarios que tratan la corrupción y en concreto las agencias anticorrupción, quería preguntarle qué función tienen estas agencias en Portugal. A função é especificamente de contribuir para prevenir o problema da corrupção em toda a administração pública, uma vez que esse é um território onde o problema pode ocorrer. Actualmente hay un gran escepticismo en cuanto a los códigos éticos. Sim. Ya que se piensa que estos no sirven para nada. ¿Cómo convencería usted a un escéptico de que estos códigos éticos sí tienen utilidad? Os códigos de ética têm um potencial de utilidade. Os códigos de ética devem existir. Os organismos internacionais, como a OCDE, a GRECO e a própria ONU e o Banco Mundial, dão indicações nesse sentido. Os códigos de ética são instrumentos onde as organizações assumem quais são os valores que devem ser perseguidos na sua ação, quais são os valores que devem estar presentes no dia-a-dia das funções que exercem, e nessa medida são de extrema importância porque é uma forma de assumir para os próprios colaboradores e também perante a sociedade de que não há equívocos quanto aos valores que devem ser postos em prática. Em complemento aos códigos de ética que definem os valores, as organizações devem possuir também os códigos de conduta, digamos assim, devem ser códigos de ética e de conduta, na medida em que as medidas de conduta ajudam os colaboradores, os funcionários a perceber, de modo mais concreto, quais são as práticas mais adequadas para que no seu dia-a-dia traduzam os valores que a organização assume que são os seus na dita Carta Ética. E a su juicio, como se debería hacer un código de ética? O Código de Ética deve, não é preciso ser um documento muito extenso. O Código de Ética, enfim, em Portugal já há muitas entidades que têm estes instrumentos. O Código de Ética é um instrumento onde, como eu disse, a organização, a entidade que o esteja a produzir, identifica os principais valores que devem estar presentes na sua ação e esses valores, naturalmente, que têm uma relação direta com os valores sociais da cultura de que essa instituição faz parte, no caso de Portugal, da cultura portuguesa, os valores coletivos, e deve haver depois uma espécie de um segundo capítulo, que é mais a vertente da conduta, para que os colaboradores saibam quais são, com indicação mesmo específica, do modo como tendencialmente devem agir, devem ser corteses, devem ser naturalmente educados uns com os outros e também com os utentes dos serviços, de modo a que, de facto, haja uma maior confiança do cidadão sobre o serviço público e também, naturalmente, de modo a que mais facilmente se perceba que a atuação de cada funcionário traduz e tem sempre em conta a procura de pôr em prática os valores da organização. Todos tenemos claro que la gran corrupción está mal, como por ejemplo la malversación de caudales públicos. Pero referente a la pequeña corrupción, como llevarse un paquete de folios, utilizar el coche para uso privado, sí. ¿Cree usted que esta práctica está implantada en la sociedad como una conducta incorrecta en el mismo grado que la gran corrupción? ¿O por otro lado contrario? Bom, a forma como as pessoas, a sociedade e se calhar os próprios funcionários veem essas práticas não é exatamente igual. A sociedade tende a ver com olhos de maior censurabilidade a chamada grande corrupção, uma corrupção praticada pelos altos dirigentes da administração e pela classe política. Mas se questionarmos por outro lado qual desses dois segmentos da corrupção é o mais perverso, eu diria assim, ambos são perversos,
porque sempre que há uma prática de corrupção, seja ela por um político, por um alto dirigente ou por um funcionário de base, ainda que seja só a utilizar o veículo de serviço, como disse, para seu interesse, está a ser subvertida a lógica da gestão pública. A gestão pública tem um pressuposto fundamental, basilar, que tem que estar presente e que tem que ser assegurado por todos aqueles que exercem funções públicas, quer sejam políticos, quer sejam dirigentes, quer sejam funcionários de base, que é satisfazer o interesse geral. O interesse particular existe, tem a ver com os projetos de vida de cada pessoa, mas o funcionário público não pode deixar de misturar o seu interesse com o interesse geral e, sobretudo, não pode deixar com que a satisfação do seu interesse pessoal prejudique o interesse geral. E, portanto, desse ponto de vista, tanto a grande corrupção como a pequena corrupção ou a corrupção administrativa são igualmente perversas, porque põem em causa todo o pressuposto da gestão pública, como disse. ¿Qué particularidad tiene la prevención de la corrupción de altos cargos en relación con los funcionarios de base? É como digo, uma vez que o problema tem, o pressuposto é o mesmo e o efeito, deste ponto de vista, de ser uma perversão do interesse geral, do interesse público, a prevenção deve fazer-se a todos os níveis. Questionar-se-á se há vários modos de prevenir. Os planos de prevenção que têm sido recomendados pelas instituições são modos adequados para fazer essa ação, ou seja, para identificar, para mapear as fragilidades dos serviços e das funções e, ao mesmo tempo, ou complementarmente, adotar medidas de controle para evitar que se possam concretizar esses riscos. Esta lógica também se pode equacionar em termos do exercício de funções políticas, e, portanto, pode ser equacionado, mas podemos também ter outros instrumentos de gestão e de prevenção de riscos que não sejam só os planos de prevenção de riscos. Temos, em Portugal, por exemplo, no ano passado, no final do ano, o Governo definiu um código de conduta para pautar, digamos assim, a atuação dos membros do Governo e, portanto, também já, de algum modo, a procurar encontrar soluções concretas para fazer a prevenção dos riscos ao seu nível, ao nível das suas funções. En cuanto a la formación que deben tener los empleados públicos, ¿cuál debería ser la concreta formación que deberían tener en materia de ética pública? A formação deve passar, desde logo, por um reforço quase permanente dos valores da organização de que fazem parte, ou seja, os tais valores da Carta Ética que falámos no início. Depois, no mesmo âmbito, formação em termos das condutas. Permanentemente, ciclicamente, devem existir espaços de reflexão nos grupos de trabalho para que as pessoas equacionem e reflitam um conjunto, o que é que têm feito, que dúvidas têm tido, como é que têm resolucionado, para perceber se de facto estão todos alinhados em função desses valores da ética, se estão todos alinhados nas suas condutas, porque se assim for, estamos a contribuir para reduzir a possibilidade dos riscos se concretizarem. ¿Cómo debería de realizarse un correcto análisis de riesgo dentro de una administración pública? De acordo com os modelos que se conhecem, e são modelos técnicos, digamos assim, e portanto já estão sedimentados, a identificação dos riscos deve obedecer mais ou menos a esta sequência. Primeiro, as organizações fazem, digamos assim, a referência das funções que têm que exercer ao nível de cada departamento, quais são as funções concretas de cada departamento, porque esse conjunto de funções traduz as funções da organização no seu todo. E em função das funções por cada departamento, então, dentro de cada departamento, devemos correlacionar naturalmente as indicações de conduta, os códigos de conduta,
os chamados manuais de boas práticas, qual é o modo mais adequado de executar as funções para cada tipologia de casos com que trabalham no dia-a-dia e, a partir daí, então, mapear fragilidades nesses processos. Quais são as fragilidades? Porque essas fragilidades podem ser as tais oportunidades, as tais riscos que, se estiverem à mercê de um funcionário menos íntegro, podem ser a porta para ele entrar por caminhos alternativos, por caminhos indesejados e por caminhos de corrupção. E depois de mapeados essas fragilidades, devemos considerar medidas concretas de controlo e de prevenção que, de alguma maneira, procurem dificultar a exploração dessas fragilidades. E, portanto, por esta via, ficamos com uma organização que tem sedimentadas as normas por departamento, as boas práticas, as condutas, as fragilidades, os instrumentos, medidas concretas de controlo, e depois isto torna-se efetivo se todos os anos houver um trabalho de verificação da eficácia das medidas de controlo, nomeadamente se os riscos ocorreram ou não ocorreram, e ainda assim, não tendo ocorrido, que é o que se espera e é o que acontecerá na maior parte das situações, podemos sempre considerar a possibilidade de melhorar esses instrumentos na medida em que eles devem procurar acompanhar em permanência a própria evolução da organização. En lo referente a las actividades que realiza la Administración, ¿cuáles de estas actividades generan mayores riesgos con vistas a realizar unas prácticas corruptas? Que atividades? Que tipo de actividades? Na administração pública. Bom, os setores da administração pública têm o seu quadro natural de riscos. Enfim, no plano teórico, nenhuma organização está imune à possibilidade de acontecer corrupção. A corrupção decorre fundamentalmente de dois fatores: a oportunidade, que está ao nível da função que se exerce, e depois o menor índice de integridade do funcionário que exerce essa função. São estes dois fatores que permitem depois a prática da corrupção. Há, todavia, um conjunto de setores da administração que, enfim, reconhecidamente e também um pouco por todo lado, estão mais expostos naturalmente a estes riscos. Não é porque as pessoas sejam menos íntegras, é porque a natureza das funções expõe mais a essa possibilidade. E reconhecemos, por exemplo, o exercício das funções ao nível autárquico dos municípios, ao nível de áreas como a ação das forças de segurança, o setor da contratação pública, que está presente em todos os departamentos, a área da saúde, da contratação na saúde, também é uma área que tem sido frequentemente indicada como uma área de risco, a área de gestão do ambiente, que é agora alguma coisa mais recente em termos das preocupações públicas, e, portanto, também a esse nível se colocam riscos particulares de ocorrência deste tipo de problemas. Dizer isto não é dizer que algum desse tipo de serviços tenha maior incidência ou seja apresente maiores índices de práticas de corrupção do que os outros. Simplesmente, pela natureza das funções, há uma maior exposição a esse tipo de situações. E, por último, bajo su punto de vista, ¿cuál debería ser el papel de los ciudadanos en cuanto a la detección o denuncia destas condutas? O papel da sociedade civil, dos cidadãos, é fundamental. O papel é fundamental. Desde logo porque a sociedade civil é que, de facto, lida com os serviços públicos todos os dias, se cruza com os funcionários e, portanto, tem a informação toda, digamos assim, do funcionamento dos serviços. E, desse ponto de vista, até por uma questão de cidadania, cada cidadão que tenha conhecimento, porque tenha testemunhado, porque tenha presenciado ou porque tenha sido convidado diretamente a participar num ato de corrupção,
se tiver o seu índice de integridade elevado, como também é suposto, porque a integridade não se aplica só ao funcionário, também se aplica ao cidadão. Portanto, o cidadão, numa lógica de cidadania, deverá apresentar a denúncia às instituições adequadas. Em Portugal, uma vez que estamos a falar de um crime, a denúncia deve ser apresentada diretamente às polícias ou ao Ministério Público, e há canais que estão até já online, já há canais de denúncia que inclusivamente permitem o anonimato do denunciante, de modo a que com maior probabilidade surja junto do Ministério Público, das polícias, dos tribunais, os elementos para depois fazer o trabalho de investigação, que é fundamental. Não pode haver uma condenação sem que haja primeiro uma investigação, no sentido de se verificar se o que está a ser denunciado é verdade ou não é, porque isso é outro aspecto perverso. Quando estes casos, por vezes, caem na praça pública, há um julgamento público em que os visados são literalmente condenados pela opinião pública e, de facto, não tiveram oportunidade de se defender, e às vezes não têm por trás prática nenhuma de crime. Portanto, isto é perverso. Agora, a sociedade civil é fundamental na medida em que deve ser a sociedade civil a fazer a denúncia dos casos que conheça, e deve ser também o cidadão o primeiro a estar contra a corrupção. Se for convidado, o cidadão que seja cidadão, na verdadeira acessão desta noção, deve ele próprio ser contra a corrupção, não aceitar e denunciar a situação que lhe está a ser proposta. Queríamos agradecerle su participación en esta jornada de corrupción y en particular su disposición para esta breve entrevista. Obrigado.